Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu disse para vocês aqui que não gostei da indicação do Geraldo Alckmin para ser o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Esperava algum nome desenvolvimentista. Não que eu esperava, mas eu torcia. Não foi o que aconteceu e não adianta ficar lamentando a vida inteira. É preciso avaliar o que será feito daqui para frente. Criticar o que deve ser criticado, elogiar o que deve ser elogiado. E o que aconteceu? O Alckmin tomou posse e fez um discurso que um amigo meu no WhatsApp me mandou e perguntou: William, foi Ciro Gomes quem escreveu o texto que o Alckmin leu? Vamos falar sobre isso aqui, tem alguns pontos importantes que eu quero trazer do discurso do Alckmin. Quero trazer também a opinião de Nelson Marconi, que é, digamos assim, um economista, um dos que lideram a equipe que auxilia Ciro, o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mas antes de trazer tudo isso, eu quero pedir aqui a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, joinha para cima. Se não gostar, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas que lutam por um Brasil melhor. Bom, pessoal, é o seguinte, então, o Alckmin tomou posse e fez um discurso que tem sido elogiado por muitos economistas, inclusive. Ele que, além de vice, acumula o cargo de ministro da Indústria, Desenvolvimento e do Comércio. E como eu disse para vocês, um amigo me perguntou se quem tinha feito o texto que ele leu foi Ciro Gomes. Não foi Ciro Gomes. Mas por que gerou essa dúvida desse amigo? Porque foi um discurso em que ele tocou em pontos muito importantes. Ciro Gomes, só para lembrar, é alguém que defende há muitos anos mais investimento do Estado, tornando-se o indutor do desenvolvimento. Não que você tem que estar todo o Estado o tempo todo interferindo, tutelando a iniciativa privada, não. Mas é nessa parceria Estado, iniciativa privada, as universidades, pesquisa e tudo mais que o Ciro, inclusive, explicou muito bem explicado no seu livro. E o Ciro defende um processo de reindustrialização do país. Ele fala muito disso, de como que o nosso país perdeu, a indústria perdeu participação no PIB da década de 80 para cá, e ele fala isso com muita propriedade. É alguém que estuda bastante. E o Ciro aponta que um dos problemas da desindustrialização é o modelo econômico que nós temos, que privilegia o rentismo e dificulta a vida de quem trabalha e quem produz. Hoje, para muitos, é mais vantajoso aplicar na renda fixa, por exemplo, e ganhar muito dinheiro do que colocar esse mesmo dinheiro num negócio que envolve assumir riscos. O Brasil tem uma taxa de juros que hoje, a taxa real, é a mais alta do planeta. Lula, será que vai mexer nisso? O Banco Central passou a ser independente com Bolsonaro e Lula já disse que não vai comprar essa briga, vai continuar independente, o que eu lamento profundamente. Inclusive, Lula acena para manter o presidente do Banco Central, Campos Neto, na presidência da instituição, Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro. Mas vale lembrar e ser bastante justo, antes do Banco Central se tornar independente, os juros já eram os mais altos do mundo, inclusive durante os governos do PT. Então é preciso reduzir os juros, até para facilitar os investimentos daqueles que não têm acesso a recursos do estrangeiro, mas não apenas isso, claro que não. E aí eu separei alguns pontos do discurso do Alckmin para vocês aqui, e num dado momento lá ele disse que a indústria brasileira precisa urgentemente retomar seu protagonismo, expandindo a sua participação no PIB. As graves mudanças climáticas, o pós-Covid, a guerra na Europa estão indicando a premência de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo, a academia, a sociedade e a comunidade internacional. Ele disse mais, e só um detalhe, quem quiser ver o discurso dele transcrito na íntegra, vou deixar um link aqui para vocês. Disse o seguinte: a indústria é essencial, são essenciais os empregos que gera, vejam bem, esse ponto aqui é fundamental, os tributos que recolhe, a riqueza que distribui. Para cada real produzido pelo setor industrial, a economia ganha algo em torno de R$ 2,43. O impacto positivo é percebido por todos os setores da economia. O momento nos impõe trabalharmos incansavelmente pelo emprego, pela distribuição de renda em apoio à indústria, ao comércio e ao setor de serviço. É urgente a reversão da desindustrialização precoce ocorrida no Brasil.
que reclama uma clara política de competitividade industrial contemporânea. Isso aqui é importantíssimo, né? Um dos motivos de nós vermos aí muita gente indo para as universidades, saindo com diplomas, às vezes com dívida no FIES e não encontrando oportunidade de emprego e tendo que trabalhar, de rodar de Uber, entregar, enfim, no iFood e outros, viver de bico e outros trabalhos informais, é a falta de você ter no Brasil uma política industrial. É uma consequência da desindustrialização. Se a gente tivesse um processo de reindustrialização das indústrias, como eu disse aqui, gerando emprego, distribuindo renda, empregos qualificados, coisa que a indústria consegue fazer em maior escala do que o agronegócio, por exemplo, não que a gente tenha que, vou escolher ou um ou outro, dá para trabalhar em parceria. Inclusive o Ciro defende no seu projeto que o complexo industrial do agronegócio seja fortalecido para que o Brasil deixe exportar a commodity e passe a ter um processo de industrialização aqui no Brasil. Então, realmente é o que tem que ser feito e o Alckmin foi tocar alguns pontos importantes. Disse ele mais: nos últimos anos, com a indústria diminuindo sua importância na economia, o Brasil perdeu complexidade econômica e isso se reflete na primarização da pauta exportadora brasileira. É o que está acontecendo. E aí, detalhe, vamos aqui ser justo e pôr o dedo na ferida. Eu vejo isso aqui, opa, que bacana, pelo menos o discurso já vai num bom sentido. Mas vamos lembrar que tudo o que aconteceu, agora a gente está aqui com a participação em torno de 11% da indústria no PIB, que já foi de 30% a 35%, passou por 8 anos de governo do Fernando Henrique, que o Alckmin estava lá apoiando, do PSDB, quando o Alckmin estava no mesmo partido que o Fernando Henrique Cardoso. Depois 8 anos de Lula, quase 6 anos de Dilma, Temer, Bolsonaro mais 4, Aí você tem pequenos momentos em que dá uma leve melhorada e depois cai de novo. Então vem numa queda lamentável e desastrosa que passou por governos do PSDB, do PT, Temer e Bolsonaro. Então não pode esquecer disso. E também vinha aí já de um pouco antes. Aqui ele vai continuar dizendo: os desafios da competitividade exportadora brasileira precisam começar a ser superados. Vamos buscar a abertura de novos mercados para bens e serviços, aumento da base exportadora do Brasil com a inclusão de empresas de menor porte no comércio exterior, diversificação de mercados e destinos, agregação de valor à pauta exportadora, valorização da imagem do país como potência agroambiental, mas também como um país diverso que exporta aviões, produtos farmacêuticos, máquinas elétricas e serviços de TI. Aqui agora um ponto que me preocupou na fala dele é quando ele vai tratar de reforma tributária, ele só cita a necessidade de simplificação tributária e isso por si só não basta. É importante, é necessário? Sim, o próprio Alckmin defendeu isso na sua campanha presidencial em 2018, o IVA. Mas isso não basta, a gente não pode cair na ilusão de que basta simplificar, que é muito difícil para as empresas. É realmente que elas gastam muito dinheiro, muito tempo em questões tributárias, e é mesmo. Mas isso por si só não vai fazer com que o Brasil se desenvolva, que gere empregos, que cresça a economia de forma contínua e não dando pequenos voos de galinha. E aí eu poderia trazer aqui outros pontos importantes da fala do Alckmin, mas vou ficar por aqui. São boas intenções que têm a sua importância, porque imagina se num discurso nem boas intenções a gente tivesse, mas elas por si só não bastam. Mas a grande dúvida é como é que vai ser na prática. Aí eu recorro a uma entrevista do professor Nelson Marconi, um dos economistas que assessoram Ciro em assuntos econômicos, é um dos líderes do projeto que Ciro Gomes apresenta, escreveu um livro, inclusive o Nelson foi citado lá, o Ciro agradeceu pela colaboração dele e ele foi indagado sobre o discurso de Alckmin. Eu vou deixar o link da entrevista na íntegra e lá ele disse que o discurso de Alckmin na posse como ministro foi na linha correta. Tratou da necessidade de reindustrializar o país, frisou a importância de privilegiar uma economia de baixo carbono, mencionou os semicondutores, que são um insumo horizontal para todos os setores, e também falou da importância do comércio exterior, que é outro ponto positivo. Mas, aí o Nelson vai fazer um alerta, mas acho que faltou algumas considerações relacionadas à política macroeconômica. Ainda que não seja a área dele, o ministro tem que deixar claro que com equilíbrio fiscal, juros mais baixos, moeda competitiva e uma estrutura tributária ordenada, a necessidade de uma política industrial específica se reduz muito. Marconi chamou atenção para um outro ponto. Disse ele, no governo como um todo, o que vemos por enquanto são discursos genéricos. Ainda é preciso saber como estes
irão se concretizar. O que eu disse, uma coisa é o discurso, a outra é a prática. O discurso foi no caminho bacana, correto, com algumas ressalvas, mais importante. E o Marconi fez aqui um outro alerta. Não adianta montar uma política completa, identificando os setores, financiando se as taxas de juros continuam na lua e a estrutura tributária continua prejudicial. Como disse, sem primeiro resolver o desequilíbrio macroeconômico, será enxugar gelo. Aí o Marconi foi indagado sobre qual ponto considera importante para o Ministério ser bem sucedido nesse novo começo em que estruturas estão sendo reorganizadas. Aí ele respondeu: uma coisa que pode ser temerária é a falta de um plano mais amplo de governo. Em uma estrutura com 37 ministérios, o que não podemos ver são os temas fragmentados por cada pasta. Bom, como eu disse, eu vou deixar o link da entrevista do professor Nelson no comentário fixo, mas que eu acho que é importante destacar que o discurso vai num bom caminho, isso por si só não me deixa feliz, não me deixa tranquilo, e eu vou esperar a prática, né? Porque sem mudar o modelo econômico, toda boa intenção poderá ser apenas uma boa intenção. Mas vamos ficar atento para ver o que vai acontecer. Qualquer novidade realmente importante eu trago para vocês no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.